meditação de hoje estará no livro de Êxodo, capítulo 12. Vamos abrir nossas Bíblias aqui no livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 1. Êxodo, capítulo 12, versículo 1. E vamos ler até bem perto ali do versículo 13. Vamos falar um pouquinho sobre a Páscoa. Diz aqui a palavra do Senhor, capítulo 12, versículo 1 até 13. Diz assim: eu vou saltar alguns versos, que é para não ser muito temático, mas ser mais pragmático. Vou ler aqui. Diz aqui a palavra do Senhor: e falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: ao 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto de sua casa, conforme ao número das almas. Conforme ao que comer, de cada um fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de um ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. E guardareis até ao 14º dia deste mês, e todo ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Vou saltar para o verso 12 e 13. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito da terra do Egito, desde os homens até aos animais. E sobre todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. Versículo 13. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Essa é uma passagem que o próprio Deus estava a instruir Moisés, de como teriam preparado, a Páscoa. Aqui onde começa realmente a Páscoa. Mas o que é que significa a Páscoa? Páscoa significa passar por cima. Passar por cima, quer dizer, o anjo do Senhor passou por cima das casas, aquelas casas que haviam crido, que haviam depositado fé no sangue do Cordeiro. Passar por cima significa dizer que nenhuma praga, nenhuma maldição vai atingir aquela casa que colocou o sangue, que creu no sangue do Cordeiro. Então o anjo, a maldição da morte, ela não atinge a casa da qual se submete à autoridade de Cristo através da crença do Cordeiro. E essa é uma passagem que aconteceu praticamente no tempo de Israel, quando Israel estava cativo no Egito há mais de 430 anos. Nós vemos que Deus deu essa instituição da Páscoa, uma forma de lembrar de como Jesus viria morrer pela humanidade. E o povo de Israel, depois de serem tirados do cativo, depois de ser tirado da escravidão do Egito, eles celebravam este dia que é comemorado como dia da Páscoa. Celebravam a cada ano uma vez, uma forma de reconhecer como Deus, com braço forte, lhes libertou da mão de Faraó. Então nós vemos aqui que Deus, ele começa a dar os detalhes de como devia ser o cordeiro. Para as pessoas que tivessem um pouquinho mais de condições, eles deviam preparar um cordeiro, quer dizer, uma ovelha.
Para as pessoas que não tivessem nem muitas condições, não eram família mais ou menos abastada, deviam preparar cabrito, né? Dava no mesmo. Quer dizer, desses dois animais simbolizavam o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é Jesus. As pessoas que depositassem a sua fé no Cordeiro de Deus, essas pessoas deviam ser livres das maldições, livres das pragas que cairiam no Egito, né, sobre os primogênitos, livre da morte dos primogênitos. Foi por essa razão que o povo de Israel procurou obedecer à voz de Deus. E nós vimos que Deus, né, foi praticamente, ao falar com Moisés, né, Moisés proferiu essas palavras ao povo e o povo obedeceu às palavras de Moisés e colocavam sangue, matavam um cordeiro, não é? Matavam um cordeiro e colocavam sangue nas portas. E o anjo do Senhor, quando apareceu, as casas do povo de Israel não foram atingidas pela morte. E no povo do Egito, que não haviam obedecido essa lei cerimonial, né? Essa lei, porque era uma cerimônia que representava aquele que um dia viria pessoalmente cumprir definitivamente, né? Que é Jesus, né? Aquele povo que não obedeceu essa lei, né, de Deus, foram atingidos pelas mortes dos primogênitos. O que Deus está querendo nos dizer aqui nesta passagem? Essa passagem nos traz uma ideia de que todos aqueles cordeiros que foram morrendo desde o Antigo Testamento, né, desde Gênesis, desde Adão até o Antigo Testamento terminar, todos aqueles cordeiros que foram morrendo desde o Antigo Testamento até antes da vinda de Jesus Cristo, simbolizavam o próprio Jesus que viria definitivamente morrer pelo pecado da humanidade. Por que o pecado da humanidade? Por que as pessoas do Antigo Testamento tinham que depositar fé no Cordeiro? Porque Jesus Cristo não vinha pessoalmente, e o pessoal, né, o povo do Antigo Testamento, eles pecavam. Eles andavam errante. Então, para que Deus lhes perdoasse, eles tinham que depositar fé no Jesus que viria. Mas Jesus não vinha de forma literal. Mas Jesus estava com eles de forma simbólica, através dos cordeiros. Então, o que eles faziam? Jesus Cristo, ou seja, Adão e Eva, quando pecaram, e eles se esconderam da presença de Deus, e nós sabemos que a sentença do pecado é a morte, porque isso que a Bíblia diz que aquele que pecar deve morrer, o salário do pecado é a morte, quer dizer, aquele que pecar deve morrer. Só que Deus amou tanto o homem, amou tanto a humanidade, amou tanto o ser humano, que ele teve que dar uma solução a essa sentença. Porque ele não queria que o ser humano morresse, mas ele tinha que cumprir a sua palavra, porque Deus é um Deus cumpridor da sua palavra. Tinha que haver morte. Então ele pensa consigo mesmo, Adão e Eva pecaram, e eles têm que morrer, porque essa é a sentença do pecado. Então, como eles pecaram e devem morrer, e eu quero ter filho, eu amo tanto, que eu não quero que eles morram. Mas tem que haver uma sentença de morte. Foi por essa razão que o próprio Deus pensa tomar o lugar do homem. Em vez do homem morrer, ele próprio toma o lugar do homem. Eu vou morrer por você, para que você viva. Foi por essa razão que Adão e Eva, né, assistiram o próprio Deus a matar um cordeiro. Deus matou um cordeiro depois do pecado de Adão e Eva. E a vestimenta do cordeiro, ele cobriu a nudez do homem. Por que ele cobriu a nudez do homem? Porque a glória do Senhor havia saído do corpo de Adão e Eva. Porque Adão e Eva não vestiam roupas físicas, eles vestiam luz, a glória do Senhor. Aquela luz, quando nós assistimos aqueles filmes, né, que os anjos vêm assim com uma glória, com uma luz, né? Você não vê a roupa exatamente, mas uma luz. Aquela luz é que nós chamamos de glória, que a Bíblia chama de glória, né? Aquela luz é que Adão e Eva também se vestiam. Aquela glória é que desapareceu quando Adão e Eva pecaram. Eles perceberam que estavam nus, porque eles só tinham uma glória de Deus.
e o pecado não pôde estar na presença de Deus e aquela glória desapareceu. Foi por essa razão que Deus tinha que matar o cordeiro e a pele do cordeiro cobrir a nudez do homem, cobrir a desgraça do homem, a miséria do homem. Ele cobriu, simbolizando que Cristo, não é, iria morrer pelo pecado da humanidade. Cristo devolveria a dignidade do homem, o respeito próprio do homem. Tudo aquilo que o diabo roubou da felicidade do homem, Cristo devolveria. Então nós vemos que os cordeiros foram morrendo desde o Antigo Testamento, uma forma de que as pessoas depositavam fé no cordeiro e seus pecados eram praticamente perdoados. E Jesus, quando veio nesta terra, o próprio apóstolo João, né, servo de Deus, João Batista, ele dizia aos seus discípulos: olha, não me olham como Messias, o verdadeiro Messias está ali. Ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Estava a dizer, em outras palavras, os cordeiros que morreram desde o Antigo Testamento, o cordeiro que fez com que as pessoas vivessem na fé, agora veio de forma pessoal. Agora veio de forma literal. O verdadeiro cordeiro é este que está ali. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quer dizer, todos os cordeiros que fez com que o povo de Deus não morresse no antigamente e depositassem a fé no cordeiro e viveram da esperança de que quando Jesus vier na segunda vez, vai ressuscitar aqueles que morreram nele no Antigo Testamento. Está aqui. Aqueles que depositaram a fé no cordeiro, ele veio agora de forma presencial. Então, todos os cordeiros agora foram extintos. Praticamente a cerimônia de sacrifício de cordeiro foi extinto porque Jesus morreu definitivamente pelo pecado da humanidade. E é por essa razão que Deus tinha que instituir a Páscoa. Uma forma de lembrar ao povo de Israel no Egito de que eles, para serem libertos de toda a condenação do pecado, de toda amarração, de toda espécie de maldição, todo tipo de miséria, cordas que o diabo tenha lançado contra o povo de Deus, a única forma de poder se livrar disso é confiar no cordeiro. Por isso que os cordeiros foram morrendo até mesmo no Egito, mostrando que a libertação da nossa alma sobre o pecado, o triunfo, a vitória sobre o pecado está no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E eis aqui a questão da Páscoa. Quando o povo de Israel confiou no Cordeiro de Deus que simbolizava Jesus, eles não tinham morte dos primogênitos, mas quem tinham era aquele povo que não se submetiam ao ditame de Deus, não é? Aos parâmetros de Deus, às leis de Deus. Esse povo do Egito perderam seus primogênitos. Então a palavra de Deus está aqui a dizer que o Cordeiro de Deus morreu por nós. O Cordeiro de Deus se entregou definitivamente de uma vez por todas na cruz do Calvário. E por essa razão acabou todo tipo de dívida que o diabo requeria de nós. Por isso, Deus está a dizer nesta tarde que nenhuma condenação há mais para os que estão em Cristo Jesus, como diz o Romano capítulo 8, versículo 1. Já não há mais nenhuma condenação. O diabo já não pode mais acusar os filhos de Deus de alguma coisa porque Cristo morreu por nós. Cristo já pagou com sua própria vida o salário do pecado. Quando Jesus decidiu se transformar em ser humano para tomar o nosso lugar, de forma literal, os anjos falaram com Jesus. Os anjos disseram: Senhor, não. Você não. Nós podemos ir morrer pela humanidade, mas você não. Deixa que a gente vá lá, mas você não pode, Senhor. E a palavra de Deus diz que Deus é imortal, Deus não morre. Deus não morre, Deus não conhece morte. Mas como salvar a humanidade? Se a única forma de salvar a humanidade tem que ser com a morte, porque a lei dizia que o salário do pecado é morte. Quem cometer pecado deve morrer. E Deus disse: eu vou tomar o lugar dele. Mas como Deus vai pagar o salário do pecado se Deus não morre?
Então, para que Deus pagasse o salário do pecado, ele tinha que se transformar em ser humano. Tinha que se transformar na humanidade, o homem que peca, que morre, que perece. Suas carnes perecem com tempo de validade. Porque depois do pecado, nós tivemos agora tempos de validade. Tempo de validade, estou a querer dizer tempo de vida e até o momento que envelhecemos e morremos. Então Deus teve que se transformar em ser humano para pagar o preço do pecado. Só se transformando em ser humano, Deus podia morrer. E era a única forma de Deus pagar o preço. E os anjos tentavam a todo custo convencer Deus, Jesus Cristo, para não vir à terra. E Deus disse o seguinte: filhos, vocês não podem morrer pela humanidade. Vocês são seres criados. A vossa vida vos foi dada, vos foi doada de graça. Vocês não são criador. Quem pode morrer pelo homem só tem que ser aquele que tem vida própria. Aquele que a vida não lhe foi dada. Aquele que a vida subsiste por si mesmo. Veio por si mesmo. É esse que pode morrer pelo homem. Não vocês. Vocês são criaturas. O único que pode morrer pelo ser humano é o próprio Deus se transformando em ser humano. Porque a vossa vida foi dada, mas a minha não foi dada por ninguém. Eu existo por mim mesmo, ninguém me criou. E eu sou o único que pode pagar o preço. E foi por essa razão que Jesus veio. E Jesus morreu por nós. E veja uma coisa, o diabo toda vez que tentou atacar Jesus nunca conseguiu. O diabo ficou feliz em saber que Jesus viria morrer pela humanidade, não porque o objetivo dele é querer que a humanidade fosse salva por Jesus, mas o objetivo de Satanás era que ele destruísse Deus. Ele disse que como não consigo destruir Deus por ele ser imortal, vou destruí-lo por ele ser humano. Vou acabar com ele. Vou destruir definitivamente ele. Porque como ser humano ele será inferior aos anjos. Mas só que ele não deixou de ser Deus. E veja uma coisa, nós vemos na Escritura Sagrada, quando Jesus nasceu, Satanás tentou a todo custo matar Jesus Cristo quando criança. Levantou líderes daquela época, Herodes, para tentar matar Jesus. Tentou matar todas as crianças do sexo masculino para tentar matar até Jesus. Mas não conseguiu, porque Deus, o Pai, mandou o anjo Gabriel dizer a Maria e José para que fossem com o menino até o Egito. Mas Satanás não conseguiu destruir Jesus. Jesus, quando começou seu ministério, foi batizado, mostrando que todo aquele que crê em Jesus Cristo deve ter uma aliança profunda com Deus, sendo batizado. O batismo simboliza casamento entre nós e Deus, uma aliança de relacionamento mais profundo. E Jesus foi batizado e Satanás tentou atacar Jesus depois do batismo, tentando fazê-lo pecar, tentando fazer com que ele quebrasse o jejum no deserto, mas ele não conseguiu, foi mais uma vez derrotado. Como ele pensou que não conseguiu derrotar Jesus quando criança, não conseguiu derrotar Jesus quando no deserto, quando ele estava terminando o jejum, começando o momento do seu ministério, ele tentou inclusive criar uma espécie de desencorajamento, tentou desencorajá-lo. Olha, você não pode salvar a humanidade. Você, se tentar salvar a humanidade, esses são ingratos, esses vão se revoltar contra você, esses vão te meter preso, esses são assados, são cozidos, esses não prestam, esses são maus. Mas Jesus, no Getsemane, no momento da agonia, ele pensou em mim e pensou em você. Jesus Cristo não desistiu. Por isso, as palavras de Jesus, nós vemos quando ele disse: Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Jesus estava sendo ser humano, como os seres humanos sentem às vezes fraqueza, como os seres humanos às vezes ficam esgotados, como os seres humanos às vezes ficam cansados. Mas ele preferiu confiar no poder de seu Pai. Ele preferiu confiar que
o que lhe trouxe aqui é maior do que aquelas fraquezas. Ele olhou além das suas fraquezas, porque como Deus, ele tinha onisciência, ele sabia o que ia passar. Quando ele disse, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, ele estava dizendo, Senhor, como Deus, eu estou vendo o que eu vou passar. Como Deus, eu estou vendo a dificuldade que eu vou atravessar na cruz. Eu serei espancado, eu serei cuspido, passarei numa situação de vergonha, de situação mais difícil da vida. Senhor, quando ele disse, Senhor, passa de mim esse cálice, ele estava dizendo, Senhor, Deus, Pai, não tem outra via de pagar o preço do pecado, não tem outro caminho para poder pagar, livrar o ser humano do mal, da condenação, da maldição do qual ele está submetido, não tem outro mecanismo para poder salvar a humanidade. E o silêncio do Pai significava dizer, não tem, filho. O preço do pecado é mesmo esse, é a morte, é a crueldade. Mas antes de a pessoa morrer, literalmente, ele passa num sofrimento, numa agonia, numa destruição psicológica, emocional completa. E por fim vem a morte. Então Jesus olhou além do sofrimento, além da dor, além do que iam fazer com ele. Ele olhou você, ele olhou tua alegria, ele olhou filhos libertos, ele olhou filhos andarem agora com a cabeça erguida, com a certeza de que foram salvos. Ele olhou você e eu, olhou tua família, olhou a saúde, olhou a paz das pessoas. E isso fez com que ele se levantasse e fosse na cruz, suportando a vergonha que nós, você e eu, fizemos para ele sofrer na cruz. A vergonha da cruz. Jesus foi até a cruz, foi espancado e morreu. E sabe de uma coisa? Quando Jesus foi até a cruz, quando Jesus chegou até a cruz e morreu, Satanás percebeu definitivamente que estava derrotado. Satanás entendeu definitivamente que foi derrotado. No princípio, Satanás pensou que ele venceu. Ele disse, eu matei, eu destruí o Filho de Deus, eu acabei com o Filho de Deus. E a minha pergunta é, quanto tempo durou a alegria do diabo? Quanto tempo durou esse brado de vitória do diabo? 3 dias. Apenas 3 dias. Porque a Bíblia fala que ao 3º dia, Deus ressuscitou. Jesus Cristo ressuscitou. Satanás percebeu que quando Jesus ressuscitou, o diabo percebeu o golpe final do seu coração. Ele percebeu que está consumado. Ele percebeu que ele está perdido, está derrotado para sempre. Portanto, você tem um Deus vitorioso. Um Deus que não conhece derrota. E se neste momento você está sentindo que sua vida está fracassando, se você está sentindo que sua vida está amarrado sobre as correntes das trevas, que sua esperança está nublada e parece que não há nenhuma estrela para dar esperança de que há uma saída no fim do túnel. Se você está sentindo que a tua vida está encarcerado, como Paulo e Silas estavam, se você está sentindo como Daniel numa cova dos leões, como Sadraque, Mesaque e Abdenego numa fornalha de fogo, saiba que tudo foi garantido por você e Deus tem a vitória sobre a sua vida. Por isso, acredite no que Deus está te dizer nesta manhã. Deus está a dizer que depois de Jesus morrer na cruz do Calvário, nenhuma condenação, nenhuma praga, nenhuma maldição prosperará na tua vida, porque Jesus morreu por você na cruz. Nenhuma
praga prosperará na tua vida, nenhuma miséria prosperará na tua vida, porque Jesus morreu por você na cruz. Nenhuma autoridade satânica prosperará na tua vida, porque Jesus morreu por você na cruz. Nenhum demônio prevalecerá na tua história, porque Jesus morreu por você na cruz. Se você está vivendo, sente que tua esperança foi enterrada, se você sente que os teus sonhos foram anulados, querida irmã, querido irmão, saiba que Cristo deu a estocada final na cabeça do diabo, pisou a cabeça da serpente e finalmente deu a vitória aos seus filhos. Por isso, acredite, você tem tudo para prosperar, você tem tudo para dar certo, você tem tudo para ser além do que a sociedade, do que as pessoas, do que até mesmo as pessoas mais próximas disseram contra você. Você tem tudo para contrapor as coisas do mal. Deus morreu por você. Deus se importou de tal forma que a vida dele foi o meio pelo qual salvou você. E sabe, nenhuma riqueza, Deus não permitiu com que os anjos morressem por você. Deus não usou a riqueza do universo para comprar você de volta. Ele usou a sua própria vida. Então a minha pergunta é: quanto você vale? Quanto você vale? Você valeu a vida do próprio Criador. Você está a entender que o próprio Criador, com a sua própria vida, ele comprou você com a própria vida dele? Por isso, não se sinta menos, não se sinta pequeno. Não deixe que a sociedade pinta uma imagem que você não é. Você vale muito, você tem importância para Deus, você é de grande valor para Deus. E Deus te ama. Foi por essa razão que ele veio morrer por você. E ele deseja que você acredite nessas palavras. Por isso, viva de cabeça erguida. Acredita que Deus tem o melhor para a tua vida. E o melhor dele vai se concretizar, quer o diabo aceite ou não, vai se concretizar. Deus tem o melhor para a tua vida. E ele está disposto a dar de tudo por você. Que Deus te abençoe, que Deus te faça prosperar, que tua vida seja uma clara evidência de que Deus é sobre a tua vida, sobre a vida da tua família. Que essa bênção se transbordem e se ramifiquem também na tua família, que tua família seja impactado pela bondade de Deus sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Amém.